que acontece aqui, galera? Agora eu tenho a seguinte situação. Eu criei aqui dois botões, tá? Se vocês olharem aqui, ó, na minha tela principal, eu tenho o botão calcular e eu tenho o botão limpar, tá? O calcular aqui, para mim, ele trocou e não mostrou nada porque eu não digitei nenhuma informação, tá? Então ele não entrou dentro do if else. O limpar eu não coloquei nada ainda para... Eu não lembro, acho que eu não coloquei a função ainda limpar, tá? Vamos lá. Então, quando eu comecei, eu falei para vocês que na linha 5 eu estava fazendo a, o vínculo, né, a ligação entre o meu arquivo HTML e o meu arquivo CSS. E na linha 21, dentro ainda da tag body, repare que o body está aqui, o fechamento, tá? Dentro da tag body, eu fiz agora o vínculo, tá? Através da tag script src de source, tá? Eu fiz o vínculo com o meu JS, ok? Então, nessa linha 21, eu fiz a ligação do meu HTML com o JS. E na linha 5, eu liguei o HTML com o CSS, tá? Agora, o que acontece? Quando o usuário clicar no botão calcular, ele vai pegar o peso que foi digitado e vai pegar a altura que foi digitado e passar como parâmetro. Então, ele vai jogar aí como parâmetro, né, esses dois valores aí numéricos. Lembrando que o mais aqui na frente converte o valor do tipo texto para tipo número, ok? Só para vocês, caso olharem isso aí, não ficar na dúvida, tá? Bom, aí eu criei minha função calcular agora aqui. Ela está recebendo peso e altura, dois parâmetros, né? Eu passei peso e altura, recebi aqui na variável P e na variável A. Na primeira linha, deixa eu soltar isso aqui que eu já posso fazer lá em cima para não ficar confuso. Na primeira linha, ele pegou aqui o valor da div principal, que é essa div aqui. Ele pegou essa div inteira e tornou invisível. Então ele vai esconder. Cliquei no calcular, a primeira coisa que ele faz é esconder a tela. Depois ele vai mostrar a minha resposta, ele torna ela visível. A resposta é essa div aqui. Eu vou colocar um field set aqui só para ficar mais claro para vocês. Ali está ficando muito branco. Aí acho que pode deixar vocês meio perdidos. Então, vou colocar uma tag aqui, legenda. Beleza. Depois eu atualizo lá, tá no drive de vocês, lá no que eu postei o código. Então, notem que agora, ó, ele trocou a tela, tá vendo? Aqui a tela... Ah, esqueci, deixei o mesmo nome, IMC não. Resposta. Pronto. Então, aqui eu tenho a tela principal, a div principal, e eu cliquei no calcular, ele trocou para div resposta, tá? Deixa eu mudar esse nome aqui, deixar o nome das IDs para ficar principal. Pronto. Então, ID principal e ID resposta, tá? Então, quando ele clicou aqui, ó, a principal vai ficar escondida e a resposta vai ser mostrada, vai ficar visível, certo? Depois disso, eu volto lá para a lógica 1, né? A minha lógica 1 fala que eu tenho que fazer o cálculo. O IMC, a fórmula é peso dividido por altura ao quadrado. Tudo bem? Ah, professor, eu fiz assim, sem parênteses. Vai dar errado? Vai, galera. Porque é o seguinte, lembra, eu já fiz isso na revisão com vocês, que existe uma tabela chamada, uma tabela não, perdão, uma regra na matemática que é chamada regra de precedência de sinais, tá? A precedência de sinais fala a seguinte situação: divisão ou multiplicação, adição ou subtração tem que ser nessa ordem. Então, se eu pegar aqui, ó, aquele desafio de Facebook, 10 multiplicado por 5 mais 4 dividido por 2 menos 1. Para eu resolver essa equação aqui, eu não vou fazer 10 vezes 5, 50, mais 4, 54, dividido por 2, 22, menos 1, 21. Eu não resolvo da esquerda para a direita.
Eu vou resolver seguindo a regra de precedência. Então, divisão e multiplicação primeiro. O que aparecer da esquerda para a direita em primeiro eu resolvo. Então, aqui eu resolvo 10 vezes 50, mais vezes 5. Então, fica 50 mais 4. Eu não resolvo ainda o mais 4. Aí eu tenho uma divisão e uma subtração. Agora eu vou resolver a divisão. Então, fica mais 4 dividido por 2 dá 2 menos 1. Agora eu faço soma e subtração que aparece primeiro. A soma 52 menos 1, que dá o resultado 51, né? Cadê o Gabriel aí? O Mundial do Palmeiras aí na época. Então a 51 aqui que deu de resultado é respeitando a regra de precedência de sinais. Vocês aprenderam também que entre essas regras eu tenho acima delas os parênteses, né? Os parênteses, então o que está dentro do parênteses tem prioridade, tem que ser resolvido primeiro do que está antes do que está do lado fora do parênteses. Só que antes de entrar no parênteses aqui, eu tenho uma outra escada aí que é potência. As potências, elas têm que ser resolvidas em primeiro, antes de multiplicação, antes de divisão, tá? Então, nesse caso aqui, ó, essa conta não dá certo que eu falei para vocês aqui, não dá para deixar assim, porque o A é A ao quadrado. Então, como é uma potência, ele tem que ser resolvido em primeira multiplicação. Então, primeiro a multiplicação, aí depois ele faz a divisão aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu espero que vocês estejam aí lembrando, entendendo, enfim, né? Se eu estiver indo rápido, vocês mandem mensagem ou falem aí que eu paro, tá? Bom, agora aqui, ó. Valeu, Maria. Agora aqui, ó, o caminhão passando, peraí. Pronto. Agora aqui, pessoal, eu tenho a seguinte situação. Fiz a parte de lógica 1, né? Lógica 1 é a parte de fazer a verificação com os parênteses aqui, para não dar errado. Beleza. Agora, na linha de baixo, eu estou fazendo, eu vou trabalhar com o inner HTML de novo. Aqui o inner HTML. Para eu usar o inner HTML, eu preciso dizer aonde, em que lugar do meu elemento HTML ele vai escrever os valores, né? Então, olhando a minha tabela aqui, ó, eu preciso dizer em qual lugar dessa tela que ele vai escrever. Então, aqui, ó, eu preciso dizer aonde que ele vai escrever uma resposta que eu quero aqui na minha conta, tá? Para ele usar o inner HTML, então, eu preciso pegar o objeto, que na linha 8 eu estou pegando, ó. Get element by id texto. Eu peguei agora aqui o elemento. Se vocês relembrarem aqui, ó, deixa eu dar uma enter aqui para ficar mais organizado. Na div resposta, eu tenho um parágrafo chamado, com o id dele é texto. Tá vendo aqui, ó, id texto. Então, eu estou pegando esse id que estava ali e colocando dentro da variável mensagem, ó. Tá aqui o texto. Peguei. Então, o que eu estou pegando aqui? Não tem nada, tem um parágrafo. Só que eu estou pegando esse parágrafo, a posição dentro do meu HTML. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Eu peguei a posição, aonde ele vai escrever. Feito isso, agora eu coloco aqui a mensagem. Mensagem.innerHTML, eu junto, então, esse texto aqui. Então, se o MC for menor que 17, ele mostra qual que é o valor da variável MC, essa conta aqui em cima, e depois ele dá... Eu posso até fazer aqui, ó, ele quebrar uma linha, colocar a tag BR, por exemplo, para quebrar uma linha, ou colocar o parágrafo, né? Parágrafo. E como essa pessoa está muito abaixo do texto, ainda eu posso dar ênfase aqui, ó, o H1. O que acontece? O que é legal de trabalhar com isso aqui? Como eu estou trabalhando com o inner HTML, o inner ele vai colocar de forma direta dentro do meu navegador, dentro do HTML. Então, ele reconhece esses comandos aqui. Fechei o fonte e fechei o H1 que eu tinha esquecido. Pronto. Então, ó, só para fazer um teste para vocês, vamos ver se a gente consegue entender. Então, peso, tem que dar muito abaixo do peso. Então, o cara tem 50 quilos e tem 2 metros de altura. Na hora de calcular, ele mostra o MC da pessoa 12,5. Então, ele entra no primeiro if, 12,5 é menor que 17. Se é menor que 17, ele entrou e mostra a mensagem, ó,
em vermelho, tamanho de título H1 maior que tem aí nas configurações e muito abaixo do peso, que é a mensagem que nós temos aí da tabelinha, né? Cadê a tabelinha aqui? É essa tabela que eu passei para vocês lá, ó, muito abaixo do peso, beleza? Alguma dúvida? Agora eu preciso que vocês falem comigo, galera. Alguma dúvida aqui? O que é? O que tá pegando aí? Preciso que vocês interajam. Eu acho que tá tudo tranquilo por enquanto. Não entendi. Samara, tá na escuta? Samara? Alô? Não? De boa, de boa, de boa, tá. Não sei se a Samara tá tentando conversar com a gente ou se tá apertando para abrir o microfone. Samara, seu microfone tá mutado, tá? Mas quando você liga ele, dá para ouvir aí barulhos batendo na mesa, essas coisas. Ele tá funcionando, tá? Você pode falar a hora que você quiser, tá bom? Qualquer dúvida aí. Bom, vamos lá então. Certo. Ok. Desse código aqui, pessoal, vocês estão falando que estão entendendo. Ah, a Samara respondeu. Ótimo, tá entendendo. Beleza. Então, galerinha, é o seguinte, aqui, vocês não têm nenhuma dúvida até agora? Tá tranquilo? Já era fácil? Já tinham feito? Como que tá, assim? Porque não, não sei se tá suave, se tá... Deixa eu limpar ali meu... Fazer essa função de limpar aqui. Esse exercício a gente fez na última prova do ano passado. Ah, é? Só que não tinha SPA ainda, né? Só que a gente fez. Eu lembro, assim. E usando o inner HTML e todas essas coisas, deu certo? Não, só o HTML que a gente não usava. Ah, tá. A gente usava. Mas aí isso aí é coisa que a gente aprendeu agora e eu acho que tá de boa. Tá de boa? É só adaptar, né? É só essa que a gente não sabia antes, aí agora aprendeu e pronto.